Boa tarde. Hoje é dia 24 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Mariana, o Guilherme, o Vitor, a Sofia e o João Gabriel Machado. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno estoura na quantidade de faltas, eles podem usar a aula para fazer a compensação de ausência, que a aula é enviada no mesmo dia, então eles podem copiar lá numa folha à parte, um trabalho semi-acadêmico, com a atividade 1, atividade 2, quando tem atividade 3 e o aplicando, para compensar essa aula que eles estão perdendo. E os alunos que estão presentes recebem novamente a mesma aula, o link da aula, para poder consultar na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 30ª aula do 4º bimestre. Assunto: organização de dados em gráficos. Vamos dar início então. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: pesquisas censitária ou amostral. Planejamento e execução de pesquisa amostral. Objetivo: representar um conjunto de dados de uma pesquisa por meio de gráficos. A habilidade é a EF08MA27. Planejar e executar pesquisas amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões. Para começar, retome seus estudos anteriores e dê alguns tipos de gráficos que você conhece, explicitando quando são utilizados e principais elementos para a construção. Qual gráfico que vocês lembram? Nós já vimos esse ano sobre gráfico. Que gráfico que vocês lembram? Eu não lembro o nome. Eu vou desenhar, vocês falam para mim. Oi? Tem o de barras, vou fazer o de barras aqui. De barras é assim. O de colunas é assim. Falei errado. O de barra é esse. Obrigado, Vitor. Esse é o de barras. Esse é o de colunas. Aí tem o setor, que é o de pizza, né? Tem o de linha. Tem mais algum? Tem o histograma, mas o histograma é muito difícil de ser usado. Esses são os principais, né? Esses são os principais. Então vamos lá. Organização de dados por meio de gráficos. Só uma coisa. Tem alguns que têm uma certa preferência de usar. O de linha a gente usa quando vai representar alguma coisa que aconteceu durante um tempo, né? Por exemplo, as vendas de tomate pelo mercado produtor de Guapiara. Em janeiro vendeu tantas caixas, em fevereiro vendeu tantas caixas, em março tantas caixas, em abril tantas caixas. Então, conforme vai passando o tempo, ele vai mostrando o rendimento. Oi? Previsão do tempo, a temperatura. Previsão não, que daí a gente vai prever. Mas o registro das temperaturas. Quanto que mediu no primeiro dia do mês de novembro? Daí vai estar ali. Segundo dia. Aí você vai olhando o gráfico se está subindo ou descendo. Eu tenho um gráfico que eu faço dos meus alunos, não de vocês, e sim da rede municipal, que eu ajudo lá na escola, que eu coloco a presença deles todo dia. Sabe aquela chamada que o Robson faz? Então eu passo a limpo. Aí tem um gráfico que vai contando a história do aluno. Ele começou muito mal nas presenças, daqui a pouco ele subiu, manteve, aí caiu de novo. Quando cai de novo, a gente tem que correr atrás de alguma coisa que está acontecendo. Está evadindo da escola, está fugindo, alguém ameaçou de bater nele, estou brincando, não acontece esse tipo de coisa. Mas às vezes ele começa a parar de vir na aula e o gráfico mostra que ele parou de vir na escola. O gráfico começa a descer. E aí a gente liga o alerta. Então a gente não precisa ficar olhando presença por presença.
Viu que o gráfico desceu? A gente sabe que ele está faltando. Então lá, organização de dados por meio de gráficos. Podemos dizer que gráficos são recursos visuais utilizados para apresentar dados de forma objetiva, de maneira que os elementos fiquem claros e preciosos, facilitando como análise como fazer comparações, identificar padrões, realizar previsões, entre outras. Se não viu aquela frequência de vocês lá, que ele já prevê se você vai estourar ou não no final do ano, se você continuar vindo até o final do ano. Então, esses gráficos que eu tenho é para ver os alunos que estão com muita falta e os que vão estourar. Então, o gráfico ajuda muito, né? O que eu falei para vocês, eu não posso mostrar aqui porque não é o nome de vocês que vai aparecer lá. Eu fico expondo alunos de outra escola, é chato, entendeu? Mas aparece lá o gráfico do aluno, quando ele fica com uma queda muito grande e acende um alerta, como quem diz, se ele não falta nem um dia a mais, ele ainda não consegue os 75% que é obrigatório por lei, né? A seguir, vamos retomar os elementos básicos dos gráficos mais usuais, que são o de coluna, o de barra, o de pizza e o de linha. Vocês estão de parabéns, vocês lembraram os mais usuais. Eu lembrei um lá, o histograma, mas não é muito usado. Então vamos lá. O gráfico de coluna, utilizado para fazer comparações. Por exemplo, você vai comparar aqui, categoria 1, categoria 2. Quem tem mais? E dá para olhar que é muito mais ou é pouco mais? Muito mais. Dá para ver que é 4 vezes o tamanho dele, né? Então, só olhando o gráfico a gente tira essas conclusões de comparações. Se eu falasse assim, isso aqui é a preferência dos alunos por uma determinada matéria. Então, a categoria 2, a matéria 2, é 4 vezes mais predileta do que a categoria 1, a matéria 1, né? Então, a gente consegue perceber isso. Olha umas notas sobre esse gráfico. O eixo de frequências deve sempre começar no zero. Onde que é a frequência? É aqui. Ele sempre tem que começar no zero. Lembra que a gente estava falando sobre gráfico lá que falasse assim, vamos supor, um candidato tem 20% de preferência. Aí começou aqui. Não, 20 não. 40% de preferência. Começou aqui. 30, 40% de preferência. O outro candidato tem 50% de preferência. Então, 40, 50. Aí você olha assim e fala, nossa, olha, o candidato A e o B. A impressão que passa aqui é que o B tem o dobro do A, não é verdade? É ou não é? Onde na verdade não seria isso. 40% se eu começasse no zero, seria ali. 50% se eu começasse no zero, seria ali. Tá muita diferença assim? Não. Né? Tá 10% de diferença, mas pelo gráfico, quando não começa no zero, dá aquela impressão que é o dobro. E tem imprensa que faz esse tipo de coisa. Monta um gráfico assim, para dizer que foi um erro de falta de atenção, mas quem vai ler o gráfico vai falar, nossa senhora, é o dobro. Se você é um eleitor, e tem aqueles eleitores que falam, não gosta de perder o voto. Não existe isso, né? Você vota em quem você acredita. Não é porque quem você acreditou não ganhou que você perdeu o voto, né? Então o que acontece? Tem eleitor que faz isso, ele olha lá e fala, nossa, candidato A tem mais chance de ganhar, então vou votar, quer dizer, o B, então vou votar no B, só porque eu vi o gráfico. Foi enganado. A diferença era pequena, mas pelo gráfico dava a impressão que era o dobro. Certo? As barras devem ter a mesma largura, elas têm que ter a mesma largura. E as alturas devem ser proporcionais, né? Se aqui tem 1, eu tenho que ter 4 dessa altura para formar o número 4. Tem que ser proporcional, para dar uma real dimensão do que está acontecendo. Gráfico de barras. O gráfico de barras é quase igual ao de colunas, só que ela é na horizontal. Utilizado para fazer comparações e, em especial, quando há muitas categorias, né? Então olha aqui, categoria 1, vamos supor que o laranja é o feminino e o azul é o masculino. Então na categoria 1 ele está comparando as meninas com os meninos. E na categoria 1 os meninos ganharam, certo?
Na categoria 2, eles estão comparando meninos com meninas. Quem ganhou na categoria 2? As meninas. Certo? É muito útil para fazer comparações. Esse é um dos que eu mais gosto. Gráfico de setores. A gente chama ele gráfico de setores. Só que era muito famoso por gráfico pizza. Utilizando para representar partes de todo. Quer dizer que a soma dele tem que dar quantos por cento? 100%. Não pode ser igual do coisa lá que atingiu tantos, tem que dar 100% a soma de todos. Normalmente são dados em porcentagem, de maneira que a soma de todas as partes deve ser sempre 100%. Trata-se de um círculo no qual cada categoria é representada por um setor circular, de forma que o ângulo é proporcional ao tamanho da frequência relativa. Essa proporção pode ser dada associando 100% a 360 graus. Então vamos supor, você fala, meu Deus, eu não sei quantos graus vai aqui. Eu percebi que é maior que 180 graus. Mas na hora de eu construir, como que eu faço? Você faz isso aqui, ó. 100% é igual a 360 graus. 58% é igual a x. Você lembra do cruz e multiplica? Você vai fazer 100 vezes x, 100x é igual 58 vezes 360. Quantos que deu? 20.880. 20.880. Mas eu não quero saber de 100x, eu quero saber de um x só. Então eu vou fazer 20.880 dividido, porque o 100 estava multiplicando, passa para lá, dividido por 100. Ele vai dar um ângulo de 208,8 graus. Certo? Os graus não é dividido assim, 0,8 graus. Vai ter uma aula, acho que a gente vai fazer sobre isso. Tá? Ele faz outra divisão, mas não vou complicar a vida de vocês agora. Arredondando, ele seria 209 graus na hora de eu construir esse gráfico manualmente. Se eu fosse fazer com compasso e com transferidor. Certo? Gráfico de linha. O gráfico de linhas ajuda a entender tendências ou algo ou mudança ao longo do tempo. Como eu falei para vocês, a presença dos meus alunos lá. O gráfico de linhas vai mostrando para mim. Quando a gente percebe que a linha começou a baixar, ele já faz uma previsão que a tendência é só abaixar. Daí a gente corre atrás desse aluno para tentar fazer ele voltar para a escola. Quero ver se ano que vem, eu tentei aplicar isso aqui em 2 anos já, mas a turma ali não pegou para fazer. Então eu quero ver se ano que vem eu converso de novo para a gente fazer, para alunos não ficarem muito apurados no final do ano, depois quase perdendo o ano por causa de falta. Fora o aprendizado que perdem, né? Que eu ainda mando as aulas para os alunos, mas não é todo aluno que assiste. E tem outros professores que não têm essa habilidade de gravar aula. Daí o aluno que faltou perdeu aquela aula. Não vai aprender nunca mais, né? Que o professor não vai ter tempo de voltar tudo. Toda vez que um aluno falta, ele voltar o conteúdo para esse aluno. Então olha aqui, por exemplo, categoria 1, 4,3, categoria 2, 2,5, categoria 3, 3,5, categoria 4, 4,5. Tem um negócio errado aqui. Geralmente é uma categoria só, certo? E aqui seria um tempo. Aqui seria tempo, tá? Que ia passando. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Imagina que isso aqui seriam as notas. Primeiro bimestre ele tirou 4,3, depois ele caiu para 2,5, depois ele subiu para 3,5, depois ele melhorou para 4,5. Só reprova, né? Essa aqui arredondando daria 5, mas só nota ruim por enquanto, não? Só nota vermelha. Atividade 1. Apresente os dados tribulados ao lado por meio de diferentes tipos de gráficos. Então ele quer que a gente faça gráficos com isso daqui. E lembra que ele falou que lá que poderia ser usado software eletrônico, né, para a gente fazer? Então eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu apertar pause aqui. Continuando, então eu transpus aquelas informações aqui. Aí eu venho marcar aqui, ó. Vou marcar tudo para ver o que ele vai fazer. E vem aqui e fala assim, eu quero montar um gráfico. Então vendo em inserir,
gráficos, tá vendo aqui? E aí ele fala gráficos recomendados. Olha lá, ele recomenda os gráficos para mim, certo? Só que aqui já apareceu uma coluna agrupada, um monte de coisa errada, porque eu peguei informações que às vezes nem era necessário, tá? Então eu tenho que saber selecionar bem as informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só as informações aqui, ó. Deixar o título de fora e pegar só aqui. Frequência absoluta só que eu vou pegar, não vou pegar relativo. E aí eu venho no gráfico aqui. Olha lá, ele já deu outras sugestões para mim de gráfico, certo? Olha que interessante aqui. Ele queria saber quantas pessoas tinha. Aqui embaixo está a quantidade, no lado esquerdo está a quantidade e no lado direito está a idade. 0 anos, ninguém. 5 anos, ninguém. 10 anos, ninguém. 15 anos, ninguém. Aí 18 anos está entre o 15 e o 20, está lá em cima, entenderam? Olha outro gráfico aqui. Gráfico de colunas. Gráfico de barras, certo? Essas são as sugestões. Agora eu posso ir lá e escolher. Quer ver, ó? Gráfico de colunas. Olha lá, posso escolher e ela pode vir com a frequência absoluta ali do lado, certo? Eu posso vir aqui também, ó, e falar que eu quero um gráfico pizza, olha lá, pizza 3D, olha que legal. E aqui está formado o gráfico. Posso separar as fatias, olha lá. Dá para brincar bastante com isso daqui. Dá para tirar uma fatia só. É muito legal mexer com os gráficos. E aí você pode vir e colocar legendas também, né, ó. Olha lá, viu? 31%, 20%, 22%, né? Só que faltou pegar alguma informação ali que não está dando. Ah, ele está pegando a idade como se fosse valor. Então eu tenho que vir aqui e colocar idade. 18 anos. Nossa senhora. 18 anos. Aí 20 anos. 25 anos. Opa. Você repara que o gráfico vai ficar doidão. Agora ele não vai entender com o número. Daí eu vou fazer um novo gráfico, fazer uma nova seleção. Venho aqui e seleciono idade e frequência absoluta. Aí venho inserir gráfico 3D. Aí eu venho aqui, ó, com as informações. Agora tá certo lá. 40 anos. Vou afastar um pouco 40 anos. 40 anos. 18 anos, 40%. Entendeu? Agora a tabela tá igual lá. 20 anos, a laranjinha aqui, 20%. 25 anos, o cinza, quantos por cento? 10%. E o 29 anos, 30%. Viu? Vocês podem brincar com o gráfico aqui assim. É muito da hora montar gráfico no Excel, certo? Vamos voltar ao PowerPoint então? Então lá, continuando aqui. Aqui ele já gostou da explicação do Excel? Deixa o like e se inscreva no canal. Agora aqui, ó. Sugestões de resposta. Olha o gráfico do que é esse gráfico? Frequência de ocorrências, idade de anos. Tá, vocês não perceberam, eu esqueci de falar. Aqui você construindo manualmente. Primeiro você faz o plano, o Y e o X. Na vertical, você coloca a frequência de ocorrências. Na horizontal, idade em anos. Coloca o título, não pode esquecer o título. Isso aqui vai ser o de barras. Não pode esquecer o título. Idade dos candidatos a uma vaga. Aí você coloca lá, quantidade que vai aparecer. 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. É a frequência. E aqui embaixo as idades, 18 anos. Daí você vem e coloca. Quantas pessoas têm 18 anos? 4. Quantas pessoas têm 20 anos? 2. Quantas pessoas têm 25 anos?
Uma. Quantas pessoas têm 29 anos? 3. Você monta o gráfico dessa maneira, certo? Aqui já é manualmente, como que a gente faz manual. Uma outra aqui, ó, mesma coisa, só que agora a frequência veio para a horizontal e a idade veio para a vertical. Vai virar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 18, 20, 25, 29 anos. Aí, ó lá, 18 anos. Em barra, a única coisa que aconteceu, trocou o Y pelo X. 18 anos, 4 pessoas. 20 anos, 2 pessoas. 25 anos, 1 pessoa. 29 anos, 3 pessoas. Certo? E se eu fosse fazer esse gráfico em linhas? Olha lá em linhas como que seria. 18 anos, 4 pessoas. 20 anos, 2 pessoas. 25 anos, 1 pessoa. 29 anos, 3 pessoas. Olha lá. Repare que esse gráfico não representa os dados, pois, de acordo com a tabela entre uma idade e outra, não há candidatos, mas a linha indicada indica que sim. Por exemplo, pelo gráfico, há 3 candidatos com 19 anos e com 29 anos contradizendo. Então o que acontece aqui, ó? Ele fala para você assim, tá vendo aqui, ó? Entre o 18 e o 19. Entre o 18 e o 19, quem tá? Não, desculpe. Entre o 18 e o 20. Quantos anos tem? Quem tem? 19. E aqui dá a impressão que 19 anos tem quantas pessoas? E na verdade não tem. Olha outra aqui, ó. Entre 25 e 29 anos. 25, 26, 27, 28, 29. Seria bem aqui no 26,5. É isso? Tem 2 pessoas falando que tem 27, 26. Vamos ver. 26. É 27 mesmo, Guilherme. É isso mesmo. Ó. 26. 27. É isso mesmo. Com 27 anos, tem 2 pessoas. E tinha alguém na tabela lá falando que tinha 27 anos? Não. Então, por isso que esse de linha é perigoso, que ele está dando de dizer que tem pessoas aqui. Então, não é indicado para isso. Linha é passar do tempo. Certo? Olha lá. Idade de candidatos por vaga. Esse aqui é o gráfico que eu acho mais fácil de fazer leitura. Se bate o olho ali, vê laranja. O laranja é o que mais tem. É mais pessoas com 18 anos. O que tem menos? O laranja mais, sei lá, os dois são laranja aqui para mim. O laranja mais escuro, 25 anos, 10% só. Entenderam? Oi? Então, aqui, ó, esse aqui é igual a esse. Esse aqui é igual a esse. É o amarelo, vamos chamar de amarelo o 40% e de laranja o 10%. Dá pra gente escolher a cor também, para não ficar apurado com aquela cor meio esquisita. Cálculo da medida do ângulo dos setores do gráfico. Tomemos como exemplo o gráfico anterior. Por proporção, podemos calcular o ângulo do setor correspondente a 10 graus. Seja x o ângulo correspondente à frequência de 10 graus. Aquilo que expliquei para vocês. X é igual a 10%. 360 graus é igual a 100%. Aí se faz cruz e multiplica. Fica 100 vezes x é igual a 10 vezes 360. 360 vezes 10 aumentou um zero. X é igual a 3.600. Esse 100 que está multiplicando passa dividindo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 36 dividido por 1. 36 graus. Então a gente faz a regrinha de 3 para descobrir quantos graus dá cada. Na verdade, se você for fazer assim, ó, cada porcento é exatamente 3,6 graus. Cada 1%. Tá bom? Se for porcentagem redonda. Se for 45,5, você tem que multiplicar 45,5 vezes 3,6. Olha aqui, o que eu expliquei para vocês. Fez a regra de 3, 100 vezes x, 100x, 360 vezes 10. Aí se faz, esse 100 passa dividindo, 100 vezes 360 dividido por 100 dá 36 graus
no interior. Os demais ângulos serão proporcionais, né? Então os 10 graus ali, vocês perceberam que o 10 graus é múltiplo dos outros. Então lá, os 20 graus é o dobro de 36 graus, então ia corresponder a 72 graus. 30 graus é o triplo de 36 graus. 30% é o triplo de 10%. Então, o grau dele é o triplo de 36 graus. 3 vezes 36, 108 graus. E o quádruplo, 40%, é 4 vezes 10%. Então, você vai pegar 4 vezes 36, vai dar 144 graus. Tá? Com um compasso e um transferidor, pode-se construir o gráfico de pizza como exemplo dado. Aplicando. Agora é sua vez. Considere a seguinte proposta. A fim de organizar os jogos estudantis na sua escola, execute uma breve pesquisa com todos os presentes nessa aula do 8º ano, pouco hoje, infelizmente, sobre quais atividades favoritas da comunidade estudantil possíveis de serem realizadas na escola. Organize os dados numa tabela e apresente os dados em forma de gráfico. Então vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa. Qual esportes que é possível realizar na escola? Qual que você gosta mais, João? Futebol. Você gosta de futebol mesmo? Nunca vi você jogando? Você gosta? Achei que você ia falar corrida, que você gosta de correr. Né? Então, é um atletismo, né? Corrida. Sofia, qual esporte que você gosta? Vôlei. Vitor. Futebol. Já são 2. Não, existe o vôlei com Y e com I. Vou pôr com I, então. Eu acho que o brasileiro é com I já. Guilherme. Futebol. Mariana. Vôlei. Belezinha. Vamos construir o gráfico sobre isso? Aí eu vou vir aqui e vou pegar esses dois. Vamos ver se só essas duas informações dá para construir o gráfico. Olha lá. Pronto. Construído o gráfico já. 40% gosta de vôlei, 60% gosta do futebol. Certo? Vou mudar o gráfico. Não quero mais esse gráfico. Quero agora... Opa, aqui é o título, né? Cadê? Layout... Alterar cores... Alterar tipo do gráfico. Ó, colunas. Certo? Dá para fazer 2 tipos de colunas. Tem colunas tridimensionais, ó. Legal. Né? Aí de linhas já não é muito legal, lembra que a gente falou sobre isso? Pizza, barras, diária, ações, então tem muito, certo? Mas os mais usados são aqueles. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Gostou? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ninguém escolheu ping-pong? O que aprendemos nessa aula de hoje? Vimos como apresentar dados por meio de gráficos. Não se esqueçam de realizar tarefa São Paulo pelo CMSP, pela internet, pelo site, né? Ou pelo aplicativo CMSP. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem gostou, deixa o like e se inscreva no canal.